encontrei o bem mais precioso. Olá, boa noite para você que está entrando aqui ao vivo conosco. Boa noite para você, né? Olá para você que está entrando em outro horário. Essa live vai ficar gravada para gente. Quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindas, né? A Bruna Moreira já está aqui conosco. E enquanto as mulheres vão chegando, vamos desfrutar desse louvor maravilhoso. Nós possamos derramar nossa vida aos pés do Senhor nessa noite, derramar o nosso coração como Ana, né? Possamos entregar a nossa vida como Maria, e se cumpre em mim a tua palavra, Senhor, eis aqui a tua serva. Que seja assim o nosso coração possa estar disposto diante da presença do Senhor. Aleluia. Eu encontrei o meu tesouro. Encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Quero que você pegue aí no aviãozinho. Compartilha com o povo que a live começou. Compartilha. Chama o povo para estarmos à mesa com a Bruna, desfrutando aí da sua graça, do seu amor, aprendendo mais da sua palavra, para que assim possamos fluir no propósito a qual o Senhor nos chamou, né? Fazermos com excelência a missão que Ele entregou nas nossas vidas. E por isso nós estamos aqui também nessa jornada, convertendo o coração como uma consagração ao Senhor, né? Nós consagramos aqui a nossa maternidade, consagramos aqui a nossa família, consagramos aqui os nossos filhos e nós escolhemos a boa parte para estar, né? A Bruna se encontra em outro estado, mas mesmo assim nós estamos unidas pela presença do Senhor, pelo Espírito do Senhor que está sobre nós, né? Não importa a distância geográfica, mas o propósito que nos une, né, do nosso chamado nos torna tão perto, né? Tão perto daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então você que está chegando, boa noite, né? Que a paz do Senhor. Então convida suas amigas, fala, a gente está aqui. Algumas já me avisaram que não vão poder estar ao vivo, mas vão assistir depois, que vocês possam estar compartilhando. Como o nosso pastor diz, crie expectativas, porque Deus tem algo muito precioso para derramar sobre a sua vida, direto do Ceará, gente, olha só. Nós aqui das hoje, é direto do Ceará, olha que coisa linda, não é? Nunca nos vimos pessoalmente, mas o Senhor une os propósitos, os corações, né? Porque o reino é um, o nosso Deus é um, o nosso Abba Pai, não é? E nós sabemos como é precioso esse chamado da maternidade. É isso que queremos aqui, né? Colocar que o seu coração seja incendiado, como participando desse final de semana, incendiado pelo amor de Deus, incendiado por abençoar a sua casa, a sua família, os seus filhos. Cíntia Mesquita, seja muito, muito bem-vinda. Estamos dando início, estamos aguardando uns minutinhos para começar, né? Que o pessoal vai entrando devagarzinho e nós somos muito gratos ao Senhor. Né? Vou estar aqui abaixando o som e vou estar lendo um texto aqui para vocês. Se você puder, né? Se você estiver na sua casa, você puder reservar, pegar o celular agora, de repente, Joilma, seja muito bem-vinda, boa noite, graça e paz. E, então, se você puder ir para um lugarzinho reservado, né? Para que o Senhor ele possa ministrar na sua vida com liberdade, para que verdadeiramente você possa estar ali, vamos também ter um momento de clamor, que você possa estar ali também, né, clamando, orando, né, consagrando a sua família ao Senhor. Eu vou estar lendo um texto, rapidamente, que está ali em Lucas, no capítulo 1, né, que diz assim, algo que o Senhor ministrou ao meu coração nessa tarde, capítulo 1 de Lucas, depois você possa estar lendo,
que diz assim: entrando um anjo onde ela estava e disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E eu quero dizer para você: alegra-te, muito favorecida, porque o Senhor é contigo. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Sabe, quando a nossa madre foi aberta, quando fomos geradas, já desde o ventre da nossa mãe, o Senhor, ele tinha um plano perfeito para cada uma de nós. Sabe, talvez, eu não sei como você chegou aqui nessa live, eu não sei, né, qual foi o motivo que te fez estar aqui, quem te convidou, mas eu quero te dizer que foi o Senhor que te convidou. Foi o Senhor. Porque eu não sei quais os desafios talvez que você esteja enfrentando na sua maternidade, eu não sei quais os desafios que você está enfrentando no meio da sua família, mas o Senhor tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Alegra-te, muito favorecida, não temas, tu és bendita, e bendito é o fruto do teu ventre, sabe? Aquele que foi gerado por você. Bendito serão os teus filhos, bendita será a tua família, bendita será a tua descendência. Amém? Você pode dizer isso? Bendito serão os meus filhos, bendita será a minha descendência. Sabe, eu quero liberar desde agora, crie expectativas, porque o Senhor vai ministrar muito na sua vida nessa noite. Nós não estamos aqui para perder tempo, para ganhar like, não estamos aqui para ganhar seguidor, não. Estamos aqui para que o seu coração seja incendiado pelo amor de Deus, para que a sua família seja incendiada, sabe? Para que seus filhos sejam incendiados pelo amor de Deus que transborda no teu coração. Sabe, que você saiba que aqui quando o anjo aparece a Maria, ele está trazendo uma revelação da vontade de Deus para a vida dela. Sabe, ele está trazendo uma revelação do chamado da maternidade na vida dela. Em meio a tantas impossibilidades, uma virgem. Sabe? E aí, ela recebe essa revelação do chamado. E aí, ele revela o propósito. E eis que conceberá e dará luz a um filho. Chamarás o nome de Jesus. Ele será grande, filho de Deus. Você está gerando o plano de Deus, os sonhos de Deus. Você está gerando o Filho de Deus. Não importa se hoje seus filhos estão na droga, se seus filhos estão afastados do caminho do Senhor, se seus filhos estão talvez trilhando um caminho de rebeldia. Eles foram gerados pelo Senhor no teu ventre. É bendita a tua semente, porque assim a palavra diz. E eles serão grandes diante do Senhor. Em nome de Jesus. Então alegra-te na esperança, na palavra de Deus. Alegra-te no Senhor, tu és favorecido e o teu lar é bendito. Seus filhos são benditos, não importa a circunstância que você está vivendo hoje. Mas é a palavra de Deus que te garante. E Maria, sim, ela fica apreensiva. Como vai ser isso? Como? Eu sou virgem. E aí a palavra do Senhor vem aqui falando o que nos capacita a maternidade diante dos desafios da maternidade, querida. É o poder do Espírito Santo descendo sobre as nossas vidas. É a capacitação que vem do céu. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. E por isso também será chamado santo que há de vir de você. Então saiba que é a capacitação do céu que está sobre a sua vida. Você é bendita. Você é bendita, você é preciosa, sabe? Você tem uma missão, um chamado muito especial de preparar uma próxima geração. Então, nessa noite, seja, sabe, tocada pelo Espírito Santo para se posicionar diante do Senhor. E se as circunstâncias não estão favoráveis, você vai se levantar e vai profetizar sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu marido, em nome de Jesus. E o Senhor espera de você uma resposta, amiga. Né, minha irmã, minha preciosa? Uma resposta. Maria, ela disse para o Senhor, mesmo sendo virgem, não sendo casada, sabendo, porque com certeza ela já tinha visto alguém grávida, né? Sabendo de todos os desafios, das modificações no seu corpo, no seu físico, né? As modificações no seu emocional, né? No seu social, porque ainda não estava casada e como assim grávida. Mesmo assim ela disse, eis-me aqui.
a tua serva. Faz-me conforme a tua palavra. Estamos aqui com o Marcos, sejam muito bem-vindos, Zaqueu. Então, o Senhor espera de mim, de você, uma resposta de posicionamento nessa noite. Então, eu espero que até o final dessa live, sabe, você permita que o Senhor, Ele te revele o propósito dele para a sua vida. Eu vou estar chamando aqui a Bruna Moreira, né? Sem mais delongas, estamos só ministrando sobre nossos corações aquilo qual o Senhor já tem derramado sobre a vida dela. Como eu falei, a Bruna está lá no Ceará, eu estou aqui em Ridas hoje e a gente está unida no mesmo propósito. Que coisa linda! Oh, preciosa, graça e paz. Oi, Carla, graça e paz do Senhor bom te ver. Glória a Deus. Janaína entrando aí também. Boa noite. Sejam muito bem-vindas, gente. Eu sou tão grata a Deus por essa oportunidade, não é? De estarmos aqui juntas, falando de um mesmo propósito, de um mesmo chamado, né? Não, igual eu fico assim impactada com o que o Senhor faz, né? Meu marido às vezes perguntou onde você conhece essas mulheres. Eu falo, o Senhor nos apresentou, né? O Senhor, Ele é tão... Eu me emociono porque pela graça e a bondade do Senhor em unir mulheres no mesmo propósito, sabendo que fomos chamadas para algo tão precioso, sabe? Tão precioso, que é investir, né, no reino de Deus, que é aceitar esse chamado para educar, para discipular. É desafiador. É desafiador, não é fácil. Por isso ele fala... Bendita és, agraciada, não temas porque eu sou contigo, porque não vai ser fácil, né? É possível, como diz nessa passagem, para Deus, nada é impossível, sabe? Então, você que está aqui nessa live, compartilha aí no aviãozinho para que mais mulheres recebam. A live vai ficar gravada, você pode depois compartilhar à vontade para que mulheres sejam despertadas para essa missão tão preciosa, que é prepararmos os nossos filhos, né, para viver verdadeiramente os propósitos, os planos perfeitos do Senhor. E aqui eu vou encerrar, porque eu acho que eu já falei muito. Mas seja muito bem-vinda, Bruna. Agradeço demais, né, a sua participação, a sua disponibilidade. Sempre eis, né, como Maria, eis aqui tua serva, né, que se comprimiu o teu querer e que o Senhor possa estar derramando sobre a sua vida, sobre a sua filha, sobre a sua casa, sobre o seu esposo, né, que todas as suas necessidades sejam supridas em glória e que o Senhor possa fazer abundar o seu ministério, né, a sua chamada, todas as obras das suas mãos. Se apresenta aí pra gente, tá bom? Oi, Carla, boa noite a todos, né, que estão conosco aqui ao vivo, aqueles que vão assistir a live em outro momento, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite também para vocês. Sejam todos bem-vindos, né? Eu sou a Bruna Moreira, sou casada com o Anderson, tenho uma filhinha de 7 anos, a Ana Beatriz, que é o meu presente de Deus. Sou professora. O Senhor colocou alguns projetos no meu coração ao longo desses anos, e sempre voltados para crianças, né, para mães, para a família. Hoje eu tenho esse perfil no Instagram, que é voltado basicamente para conteúdo sobre maternidade, né, sobre família. E também o Senhor colocou no meu coração no ano passado, né, o projeto das Mães Arqueiras de Casa em Casa. Então nós nos reunimos mensalmente para compartilhar daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nesses encontros nós levamos os nossos filhos, então é um momento de palavra para nós, de palavras de paz, crescemos, nós somos edificados juntos, né, ali em família. Então tem sido assim uma bênção para as nossas vidas, né? E falar sobre maternidade, falar sobre filhos, é algo que toca muito o meu coração, né? Já há alguns anos o Senhor me despertou, assim como despertou a Carla, para esse chamado, né? Para a urgência desse chamado, que é despertar as mães, né? Os pais, as famílias, para que é criar os nossos Deus, né? Porque a gente vive num mundo perdido. Então nós precisamos nos levantar, nos posicionar, né? Como uma arqueira, que tem ali flechas na sua aljava, que sabe que essas flechas um dia vão ter que ser apontadas para um alvo, e que a gente sabe
que a guerra nós nunca venceremos sozinhos, só com o Senhor Jesus ao nosso lado. Então, isso tem sido um propósito que o Senhor me chamou, também chamou a Carla, né? Eu quero agradecer, Carla, pelo convite. É um prazer estar aqui, indo realmente o que o Senhor faz, como Ele nos alinha, como Ele nos conecta, né? Porque estamos separadas por várias fronteiras, né? Eu aqui no Ceará, né? Você aí no Rio, né? Tão longe, um lugar do outro, mas o Senhor nos conectou, né? De forma online, né? A gente se conheceu. E já é a segunda live, né, que nós estamos juntas, então, assim, é um prazer muito grande, né, para mim, e estar aqui compartilhando da palavra do Senhor, né, sendo um instrumento nas mãos dele, porque nós nada somos além disso, um instrumento nas mãos do Senhor, né, um porta-voz dele aqui nessa terra. Só uma coisa, eu não estou conseguindo te ver. É alguma coisa que eu tenho que mexer aqui? Eu não Não, sei, eu sou meia isso, isso leiga costuma nessas questões de acontecer comigo. Costuma acontecer comigo. Às vezes eu não vejo a participante. Aí o que eu faço? Eu pego, ou a gente tinha que sair e entrar novamente, que aí é ruim, que perde todo o início da live, ou se você tiver um outro celular, aí você coloca no mudo e fica observando, porque aconteceu na última live, é o próprio Instagram que dá esse bug. Aí, de vez em quando, por isso que eu falei assim, que bom te ver, porque às vezes eu não consigo ver a participante, fica também assim, escuro para mim, não aparece. Eu Mas, meninas, vocês estão aí na live, tá dando para estava ver? Boa aqui. noite, Mônica, boa noite, Eliane, Meirilane, boa noite, Graça e Paz, queridas, Viviane Peçanha, que vai estar aqui conosco semana que vem, boa noite, Graça e Paz. Vocês estão vendo as duas? Escreve aí pra gente saber, né? Porque de vez em quando tá tudo certo, então, tá tudo certo. Infelizmente. Aí, na última vez, o que eu fiz? Eu peguei o celular da minha filha, do meu esposo, me lembro, e coloquei do lado para que eu pudesse conseguir ver, entendeu? Entendi. Nós duas. Dessa vez eu que fui a sorteada. Eu Da estava última. te vendo, Carla, no início, né? Quando estava só você. Aí quando você me convidou que ficou as telas compartilhadas, aí pronto, aí eu não te vi mais. Mas pelo menos eu te vi um pouquinho. Bom, então tá bom. Vamos dar continuidade aí, né? A palavra do Senhor, fica à vontade para falar aquilo que o Senhor colocou no teu coração. E você que está aqui na live, depois, quando a live vai ficar gravada, você coloca lá, né? Escreve um comentário, compartilha, que a gente vai entrar em contato para mandar o e-book, que ela tem um e-book, né, de uma mãe contando o testemunho, falando, né, sobre as características ali, uma ministração poderosa, falando também sobre a maternidade de Maria ali, explicando algo muito precioso esse e-book, e a gente vai estar disponibilizando para todas que estiverem aqui na live, né? Então, você que está aqui na live, quando a live ficar salva, você vai lá, curte, você comenta, compartilha, e o seu comentário eu vou já separar ali para depois chamar no direct e enviar para você esse e-book, né, gratuito, feito mesmo do coração de Deus. Tem testemunho também, convidar algo assim que eu estava lendo hoje o testemunho dela. Convide mulheres que têm dificuldade de engravidar, mulheres, né, que às vezes estão aí tentando há muito tempo, porque eu demorei 11 anos, eu não lembro agora direito quantos anos a Bruna demorou também, né? Diante de tantas impossibilidades, o Senhor nos fez alegre mãe de filhos, e nós queremos liberar sobre a sua vida também, porque assim como Deus fechou a madre de Ana, e Ana derramou a sua alma diante do Senhor, e o Senhor abriu a madre dela, eu quero declarar que madres serão abertas pelo nome de Jesus, através dessa jornada. Convide mulheres para estarem aqui, porque em nome de Jesus, madres serão abertas, mulheres serão curadas de endometriose, seja qual for a enfermidade, né? Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer, como para Deus nada é impossível. Então, convida mulheres para estarem aqui, porque nós não vamos demorar muito, porque vamos ter um momento de clamor, por isso que eu pedi. Se você quiser também, você pode anotar, separa o seu cantinho para a jornada, vai ser toda semana. Vamos ter palavra, você anota a palavra para depois você meditar.
A Bruna está com a Jornada Ser também. Eu posso disponibilizar também o chat para você entrar. Ela coloca uma palavra lá. Hoje foi uma palavra tremenda, tem sido uma bênção. Então você separa isso e separa um cantinho que você possa, depois, no momento da oração, você se ajoelhar se você quiser, né? Você tem aquela liberdade de você estar clamando. Se fosse impossível, se estiver na rua, em outro lugar, né? Você não tem problema. Mas se você puder, separa esse momento de consagração da sua maternidade, de consagração dos seus filhos, sabe? Para que o Senhor, ele venha cumprir o bom propósito dele na nossa vida, amém? Boa noite, Flavinha, Deus abençoe, prazer tê-la, com a palavra aí, Bruna. Amém, amém, Carla, é isso mesmo. Então, gente, nós vamos hoje falar, né, continuar falando sobre Maria, né, que eu já fui profundamente ministrada pelo que a Carla falou até aqui. Então, nós vamos aprender o que é que Maria nos ensina como mãe. Quais os ensinamentos que ela nos trouxe, né? Nos registros que tem sobre essa mãe tão preciosa na Bíblia, que nós podemos aplicar na nossa maternidade também. Mas antes de tudo, eu quero convidar vocês para a gente orar nesse momento, entregar essa live nas mãos do Senhor, mais uma vez, e pedir que Ele possa abrir o nosso coração para receber a palavra dEle, que ela possa frutificar em nós e nos nossos filhos, nossa família. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento, Pai, te entregar essa live nas tuas mãos, Senhor. Nós estamos aqui com o propósito, Jesus, que ela é como uma semente, Jesus querido, para as pessoas que estão, Senhor amado, assistindo. Deus, eu te peço, Pai, que nesse momento teu Espírito Santo venha arar a terra do nosso coração, Senhor Jesus querido, venha preparar, Senhor, essa terra, Jesus, para receber a tua semente. E que ao receber a tua semente, Senhor, os corações, Senhor amado, possam que como uma terra fértil, Senhor, gerar fruto, Senhor. Fruto, Senhor, que venham, Senhor amado, ser vivos. Fruto, Senhor Jesus, que venham, Pai amado, ser abundantes, Senhor, nas suas casas, Senhor Jesus querido, na sua vizinhança, Senhor, nas suas cidades, Pai querido, na sua nação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço nesse momento, você comigo, Jesus, eu nada sou sem o Senhor na minha vida. E se não for o Espírito Santo me usando, Senhor, nenhuma palavra é capaz de sair da minha boca, Pai. Então eu me coloco agora aqui, Senhor, apenas como um vaso de barro nas tuas mãos, Senhor. Usa-me, Deus querido, nesse momento, Pai, e toca, Senhor, cada uma das minhas irmãs que está nessa live, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria começar com um texto bíblico, né, também, que até nisso a gente está alinhada, viu, Carla? O texto bíblico... Não combinamos nada, hein, gente? Não combinamos nada. Não combinamos. No Evangelho de Lucas, né, no capítulo 1, e eu vou ler alguns versículos. O primeiro versículo que eu vou ler vai ser o versículo 30 do capítulo 1, que diz assim: Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Aí agora eu quero que vocês que estão acompanhando, anotando, a gente vai lá para o versículo 38, que diz assim, ó. Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Somente esses versículos. Eu separei por alguns pontos o que a gente pode aprender, né, com a vida de Maria. E a primeira coisa que eu vejo que nós, mães, podemos aprender é a nos submeter à vontade de Deus. A dizer sim para o Senhor. Maria, ela era apenas uma jovem simples, humilde, mas de coração puro. Uma jovem que não tinha essas condições, né, financeiras abundantes de vida. Ela vivia ali na humildade dela. Ela estava prometida em casamento para José. E diante toda daquela situação que ela estava vivendo, ela recebe a visita de um anjo. E isso só já é assustador, né? Imagina aí você tá aí na sua casa, chega um anjo para falar com você, né? Eu mesma iria me tremer toda. Então, diante daquela situação, daquela circunstância, Maria, ela fica ali, ouve o que aquele anjo fala para ela.
recebe as promessas que ele entregou para ela, qual o chamado que ele entregou para ela. E Maria simplesmente diz, né? Ela tem ali um momento de dizer como isso vai acontecer, né? Se eu sou virgem. Mas ela, em nenhum momento, ela se nega. Ela poderia se negar. Não, comigo não, Senhor. Eu sou apenas uma garota ainda. Eu sou muito jovem, eu estou prometida em casamento, o que vão pensar de mim? Ela nunca tinha passado por uma gravidez. Ela ter ali a consciência de que o corpo dela todo ia ser modificado, que ia chegar um momento que aquela criança ia ter que sair, né? E nós mulheres sabemos do sofrimento que não só para gestar, mas também para dar à luz. Então Maria, em nenhum momento a Bíblia registra que ela titubeou, que ela pensou em dizer não, mas ela disse: "Eis-me aqui, Senhor. Eu sou tua serva, faz em mim o teu querer." Glória a Deus. E aí, muitas vezes, o que é que nós vemos hoje em dia no mundo? Muitas mulheres já entram no casamento, ou até antes do casamento, elas já dizem: "Eu não quero ter filhos. Filhos não são para mim." Só que eu te digo uma coisa: filhos são para você sim. Nós, mulheres, fomos criadas para gerar. Dentro de nós há todo um sistema reprodutório capaz de gerar uma vida. Você entende o quão poderoso é isso? Amém. É muito poderoso. Os homens, eles não têm essa capacidade de gerar, mas o Senhor confiou essa capacidade a nós. Mas o inimigo, ele quer destruir as famílias. Então, o que é que ele acaba fazendo? Ele acaba fazendo a desconstrução da identidade. As mulheres, hoje em dia, não estão querendo mais ser mulheres, estão querendo se colocar no lugar dos homens. Os homens querendo se colocar no lugar das mulheres. E aí, como é que vai gerar uma família? Como é que essa junção vai gerar frutos? Se todos estão desconstruídos da sua identidade. Então, por trás disso, há um plano tenebroso do diabo, que é destruir as famílias, que é impedir que as sementes, as almas eternas que o Senhor quer lançar para esse mundo, venham ao mundo. Poucas mulheres que hoje em dia engravidam sem planejamento e querem lançar fora essa semente que o Senhor colocou dentro delas. Então, eu te digo, vença toda essa oposição de dizer que ser mãe é um peso, de dizer que ser mãe é uma derrota, é um fracasso. Muitas mulheres são perguntadas: o que é que você trabalha? Você faz alguma coisa? Não, eu sou mãe, eu sou do lar. E aí, às vezes, você responde até meio assim, cabisbaixo, achando que isso é algo desprezível. E não é. Os valores estão invertidos. Isso é algo sublime, é algo extraordinário. É a missão mais importante que o Senhor pode confiar a nós. E ninguém pode fazer isso por nós. Então, diga sim ao seu chamado de ser mãe. E quando eu digo dizer sim ao seu chamado de ser mãe, é também dizer sim às suas responsabilidades como mãe. Porque nós estamos vendo, hoje em dia, nesse mundo, muitas mães totalmente perdidas, desnorteadas, e muitas delas negligentes com o chamado que o Senhor entregou para a vida delas. Porque é como elas criam ali os filhos como se estivesse criando qualquer coisa. Até uma planta precisa de um cuidado. Uma criança, ela não precisa. Nós somos a coluna da nossa casa. Nós precisamos despertar para a nossa responsabilidade como mães. Ter filho é muito fácil, o difícil é criar. O difícil é criar. E ainda mais quando você quer criar esses filhos, educar esses filhos nos caminhos do Senhor. O preço a ser pago é alto. E aí eu te pergunto, você está disposta a pagar esse preço? O preço que Maria tinha que pagar era muito alto. Era alto demais. Ela poderia ter o risco até mesmo de José não a entender, não a compreender, deixar ela, né, desfazer ali o compromisso que ele tinha com ela e ela ser acusada de um adultério, né, porque a barriga iria crescer, né, ser acusada de ser apedrejada, porque naquele tempo era esse o castigo para as mulheres que cometiam adultério. Então, até
esse tipo de risco Maria corria. Mas sabe o que foi que ela disse? Sim, Senhor, eis-me aqui. Eu sou tua serva, faz em mim o teu querer. Porque Maria Aleluia. sabia quem a estava chamando. Ela sabia quem a estava entregando esse chamado. Não era qualquer um, era o Senhor, Glória a dono Deus. da terra. Se o Senhor te chamou para ser mãe, Ele é quem te capacita para ser mãe. Aleluia. Se o Senhor te chamou para trabalhar em alguma área, Ele quem te capacita para trabalhar nessa área. Se o Senhor te chamou com um propósito nesse mundo de fazer algo para o reino de Deus, é Ele quem te capacita. Aleluia. Não é você. Você é apenas um instrumento, um vaso nas mãos do Senhor. Amém, Mas Jesus. para isso você precisa se deixar ser moldada. Você precisa se submeter à liderança do Espírito Santo. Glória a Deus. Você tem que entender que Aleluia. você não é a líder. O líder é o Espírito Santo. Você é um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Segunda coisa que a gente aprende com Maria é que Maria, ela sabia para onde correr, ela sabia para onde ela pedir ajuda. E aonde foi que Maria foi pedir ajuda? Maria foi pedir ajuda na casa de Isabel, sua prima. Ela grávida, né? E aí ela, pouco tempo depois, ela já vai rumo à casa de Isabel, que era um pouco distante da casa dela. E quando ela vai até Isabel, ela já vai com a notícia de que Isabel, sua prima, que antes era estéril, já estava grávida, né, com a gravidez mais avançada que a dela, e isso já era um feito milagroso pelo Senhor. Então, quando Maria, ela chega ali na casa de Isabel, aí o que acontece? Encontro de chamados, um encontro de propósitos, mas um encontro de chamados e propósitos diferentes. O filho de Isabel tinha um propósito: preparar o caminho para o filho de Maria. Então, Aleluia. nós sabemos que o que acontece? O propósito do filho de Isabel, ele era importante, mas em escala de importância, o chamado do filho de Maria era mais importante. Por quê? Jesus, né? O nosso Salvador, o Deus encarnado do céu. Então, Isabel, reconhecendo a importância do chamado do filho que estava no ventre de Maria, ela recebe aquela notícia com alegria, ela chama Maria de bem-aventurada, o bebê dentro do seu ventre mexe, e ali ela celebra a boa notícia na vida de Maria. E como é difícil hoje encontrar uma amiga, até mesmo uma irmã em Cristo, que se alegre com a nossa alegria. Porque para chorar com a gente, vamos, venhamos e convenhamos, é muito fácil encontrar pessoas para chorar com a gente. Mas para se alegrar com aquilo que o Senhor está fazendo, é difícil. Ainda mais quando aquela pessoa está vivendo uma coisa que eu gostaria de viver, ou então ela está vivendo algo muito maior do que eu pensava em viver. Ainda mais quando eu reconheço que o propósito daquela pessoa, ele tem uma importância, ele tem uma abrangência maior. Então é difícil. Nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos orgulhosos, nós temos uma vaidade em nós. Então, nesse momento que nós somos mães, ter um lugar certo para onde correr, para pedir ajuda, é muito importante. Por quê? Porque a maternidade, gente, não é fácil. Ainda mais uma mãe de primeira viagem. Uma mãe de primeira viagem, a cabeça dela é bombardeada de tantos pensamentos, de tantas dúvidas, que você fica desnorteada. Eu lembro que quando a Ana Beatriz nasceu, a mãe veio passar 15 dias comigo. E quando foi no 15º dia que ela ia embora, eu fiquei me segurando, mas eu tava com um nó na minha garganta, sabe? Aquela coisa entalada. E eu pensando, meu Deus, como é que eu vou criar essa menina agora? Minha mãe vai sair daqui, como é que eu vou cuidar dessa criança? E aí, aquele desespero, até que eu não aguentei. Eu tive uma crise de choro, que eu acho que na minha vida toda, eu nunca tive uma crise de choro tão grande como naquele dia. E eu chorava desesperada, mãe,
A senhora vai embora, eu vou ficar aqui, como é que eu vou cuidar dessa criança? Será que eu vou saber cuidar dessa criança, mãe? E minha mãe também desesperada, chorava eu de um lado, chorava ela do outro, mas ela tinha que voltar para as obrigações dela, né? Então, eu simplesmente deixei a minha mãe ir e agarrei na mão de Deus. Mas foi incrível, porque no outro dia, quando amanheceu o dia que eu acordei, era como se o Senhor tivesse colocado assim uma leoa dentro de mim, sabe? Que eu comecei a fazer as coisas com destreza, fiz com cuidado, né? Cuidei da minha filha direitinho, fiz tudo o que tinha que fazer. E foi desafiador, mas o Senhor me ajudou. Eu estava colocando a minha confiança na minha mãe, mas na verdade a minha confiança tem que estar em quem? Em Deus, sabe? Mas quantas vezes eu precisei pedir ajuda a alguma amiga? Amiga, como é que faz isso? Amiga, é assim? Amiga, minha filha está sentindo isso, é normal? Amiga, minha filha está passando por isso, por isso, por isso. O que é que eu devo fazer? Qual o seu conselho para mim? Então você tem que saber para onde correr, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente procura pessoas que nem acreditar nos princípios que nós acreditamos, acreditam. Muitas vezes nós procuramos pessoas para nos aconselhar como mães que nem acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, como é que eu vou procurar conselhos sobre a criação dos meus filhos, que eu quero criar nos princípios do Senhor, com uma pessoa que não segue os mesmos princípios que eu? Uma pessoa que pensa totalmente diferente. Então, a gente tem que saber para onde correr. Isso é importante. Outra coisa também é que... Quer falar alguma coisa, Carla? Deixar pro final, tô anotando aqui para mim não esquecer e não te atrapalhar. Pode Tá deixar. certo. Mas pode ficar à vontade. Tá bom. Tô E anotando. outra coisa também que a gente aprende com Maria é que nós devemos se submeter ao processo. E qual a parte que o Senhor me ministrou sobre a história de Maria, sobre isso, se submeter ao processo? Na parte em que ela precisa viajar da cidade dela para Belém, para poder fazer ali o recenseamento. Era uma viagem longa, cerca de 150 quilômetros. E ela tinha que fazer essa viagem no jumentinho, com José, momentos ia andando a pé, momentos ia ali montado no jumentinho. Maria estava prestes a dar à luz. Então, imagina aí Maria ter que passar por tudo isso grávida. E aí, quando ela chega naquela cidade que procura um lugar ali para ficar, não tem lugar. Tá tudo cheio. Não tem hospedaria para eles. Como assim não tem hospedaria para a mãe do filho do Salvador do mundo, né? Se fosse alguém cheia de orgulho, iria dizer: "Não, Senhor, peraí. Eu tô carregando aqui o teu filho, não tem nenhum lugar para mim ficar". E aí Maria e José, o único lugar que encontram é uma estrebaria. E eles aceitam e ficam ali. E Maria começa ali a sentir as dores, né, do parto, e ela sabe que é chegada a hora. E ela poderia, se fosse orgulhosa, mais uma vez, né, frisando isso, Senhor, teu filho vai nascer aqui, diante dos animais, diante de toda essa pobreza, nesse lugar tão simples. O teu filho, o rei eterno, o salvador do mundo, como assim? Essa manjedoura que vai ser o bercinho do meu filho, onde eu vou colocar ele? Não. Maria, ela simplesmente se submeteu ao processo. Ela fez a viagem, ela chegou no lugar, ela aceitou o lugar onde Deus queria que o filho nascesse. Só beber um pouco aqui, gente, a garganta tá passando. Então, ela se submeteu ali àquele processo. E não é porque nós mulheres, pense aí no seu parto agora. Pense aí como foi o seu parto. Eu
comecei a sentir dores de manhã e eu já queria estar no hospital, porque eu achava que na minha casa, se a menina começasse a nascer, não era um local seguro, né? Então, imagina isso numa estrebaria. O quanto que Maria era dependente do Senhor. Eu acredito que, pelos registros que nós temos dela, Maria, com toda a sua pureza, com toda a sua humildade, ela dizia: Senhor, é aqui, então eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, é esse o lugar que o Senhor escolheu? Então Glória tá a tudo Deus. bem, Senhor. Tá tudo bem, eu tenho paninhos aqui, Senhor. Eu vou enrolar o meu filho nesses paninhos, vou colocar nessa manjedoura, tá tudo bem. O Senhor vai estar comigo. Amém. Eu sei quem me chamou para ser a mãe do Salvador. Foi o Senhor, ele vai cuidar de tudo. E ele cuidou de tudo. Ele cuidou de tudo. Até mesmo de avisar aqueles que estavam tão longe. Havia adorar o Rio. Aqueles pastores recebem ali aquela visão daquela estrela, daqueles anjos, né, glorificando ao Senhor, porque o Salvador havia nascido. Enquanto isso, Maria estava lá. Acabou de dar a luz e ela nem sabia o que estava acontecendo. E é justamente isso que acontece na nossa vida. Nós estamos aqui vivendo um propósito, nós não sabemos o que está acontecendo lá longe que contribui para o nosso propósito. Mas bem distante dela estavam lá 3 pastores que ouviram a boa notícia, e vieram adorar ao Senhor. E vieram entregar palavras proféticas para Jesus. E vieram entregar presentes para Jesus. E aquelas palavras proféticas, aqueles presentes, eles indicavam coisas sobre o destino de Jesus. Então, não era qualquer presente. Aquilo contribuiu para o propósito de Maria e de Jesus. Então, é assim que o Senhor faz. Enquanto a gente está aqui no processo, sofrendo, chorando, o Senhor está agindo em outras partes, em outras dimensões, para que tudo coopere para o nosso bem. Só que é Glória a Deus. difícil entender isso na hora. É muito difícil entender isso na hora. Na hora de a gente não consegue encaixar pecinha com pecinha. É tudo embaralhado. Mas, quando lá na frente, você vai ver que tudo se encaixou perfeitamente e que Glória a Deus. tudo contribuiu para o teu bem. Você já não é mais a mesma de antes. Eu duvido que alguns de vocês aqui me digam: Bruno, eu continuo sendo a mesma pessoa como eu era antes da mãe. Eu duvido. Fomos transformadas. Quando nasce um filho, nós morremos para nós mesmas. Vamos a renascer de uma outra forma. Não é à toa que a Bíblia, lá em Timóteo, ela diz que a mãe será salva quando tiver filhos, né? Se ela permanecer com fé, com bom senso. Mas a Bíblia traz a maternidade como uma salvação. Salvação de quê, Bruna? Se eu já aceitei a Jesus, já desci as águas, já me batizei, salvação de quê? Salvação de você mesma. Verdade. Porque a nossa maior inimiga não é aquela amiga invejosa, não é aquela irmãzinha do olhar julgador. Não é. A nossa maior inimiga somos nós mesmos. Nós somos mães, aí é que nós descobrimos o quanto nós somos egoístas, o quanto nós somos orgulhosas, o quanto nós somos vaidosas, Verdade. egocêntricas. É quando nós somos mães que nós descobrimos tudo isso. E aí nós começamos a ver como é o amor de Deus por nós. A Bíblia compara o amor de uma mãe com o amor de Deus. Porque eles são realmente parecidos. Porque nós abrimos mão de nós mesmas para os filhos. Amém. Uma coisa que a gente aprende com Maria, né, é pedir discernimento ao Senhor para reter o que é bom. Lembra que eu falei dos pastores, né, que vieram visitar a Jesus? Aqueles pastores, quando vieram visitar a Jesus, eles entregaram algumas palavras sobre Jesus. Eles declararam algumas palavras, palavras proféticas, né, do que aquele bebezinho era, do que ele seria.
E aí, a Bíblia fala que José e Maria ouviram tudo o que eles falavam. Mas tem um detalhe nas Escrituras que diz assim, que Maria ouvia tudo e guardava aquelas palavras no coração dela. O que que eu aprendo com isso? A gente que é mãe, a gente começa a ouvir palpite desde a gravidez, né? A gente já começa a ouvir os palpites. E aí, a gente fica ali, né? Ouvindo aqueles palpites, muitos conselhos bons, mas tem uns, né, que nos tiram do sério, né? Nos deixam desconfortáveis, nos deixam até mesmo, como é que eu posso dizer? Angustiadas. E aí, a gente tem que aprender o quê? Reter o que é bom. E o que não é bom, Bruno, o que é que eu faço? Joga fora. Quando uma coisa não é boa, o que a gente faz? Joga fora, deixa de lado. Ah, Bruno, a pessoa tal falou isso e isso do meu filho. Ela viu meu filho e disse que acha que o meu filho tem isso, isso e isso, que o meu filho tem essas dificuldades aqui, que ele não vai chegar muito longe, que ele não vai aprender. A fulaninha ali viu meu filho, disse que o filho dela, na mesma idade do meu filho, já faz isso, isso e isso. E aí você fica ali recebendo, recebendo, recebendo aquelas coisas. E aí, com pouco tempo, se você não começar a filtrar o que você ouve, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a acreditar naquilo que você está ouvindo. Sendo que o Senhor te chamou para ser boca dele nessa terra. E a tua boca tem poder. E você pode fazer o que com a tua boca? Repreender todo o mal que lançarem sobre a vida do teu filho, mesmo que não seja aquele mal escancarado, mesmo que seja aquele mal velado, mesmo que seja também aquele mal não intencional. E aí, o que você pode fazer? Filtra. Isso é de Deus. Essa pessoa tem intimidade com o Senhor. Eu senti na hora que ela falou, porque Glória a muitas Deus. vezes o Senhor pode também nos enviar uma pessoa que vem e nos mostra uma coisa que nós não estamos enxergando no nosso filho. E aí ela vem como um instrumento de Deus realmente para nos despertar. Mas tem pessoas que realmente elas se deixam ser usadas pelo inimigo para trazer angústia para as nossas vidas. E o que acontece? Por que você não usa a sua boca para declarar bênçãos na vida do seu filho? Eu declaro que o meu filho vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, que ele vai fazer a diferença na geração dele. Eu declaro que o meu filho vai ter uma família linda e abençoada. Eu declaro que o meu filho e minha filha vão ser saudáveis, que o Senhor vai livrar de todo o mal. Eu declaro que eles vão ser bons alunos, bons filhos. Glória a Deus. Eu oro já pedindo pelo esposo da minha filha. Amém. Também. Porque o Senhor, Ele ouve as nossas orações. As nossas palavras têm poder. Então nós precisamos usar a nossa boca em nosso favor, em favor dos nossos filhos. Então, se veio alguma coisa para você, antes de você absorver, deixar descer para o coração, aquilo que estão falando sobre o seu filho, faz o seguinte: ora primeiro, apresenta ao Senhor, pergunta para o Senhor se isso que você ouviu você deve reter, você deve usar de alguma forma, ou você deve jogar fora. Faça isso. Porque quando Maria guardava no coração, quer dizer que ela guardava aquilo como uma informação importante, porque ela poderia usar aquilo em um outro momento. Aquilo poderia ser importante para ela lembrar em um outro momento. Amém. E outra coisa que a gente aprende com Maria é cuidar bem da nossa herança. Os nossos filhos, eles são herança do Senhor. E o que a gente faz com a herança? A gente cuida, a gente protege essa herança, não é verdade? Amém. E a gente vê na história da Bíblia que o Senhor ele não nos esconde nada. Até as histórias que não são bons exemplos para nós, o Senhor coloca ali na Bíblia. Ele é um Deus de verdade. Ele não é um Deus de hipocrisia. E ele coloca que por um momento Maria e José se descuidam de Jesus e eles estão fazendo ali a viagem de volta para casa e eles foram, né? E aí
Jesus ele fica no templo, só que Maria e José ainda não sabiam que ele tinha ficado no templo. Eles vão seguindo ali a caravana, né? Que eles viajavam em um agrupamento de pessoas. Então eles vão seguindo a caravana e num determinado momento no caminho já, eles percebem que Jesus não estava com eles. Como assim? Como é que eu percebo lá longe que meu filho não está comigo? O que é que isso me ensina? Que houve um quê? Houve o que aí? Um descuido, uma falta de vigilância. Então, o que é que eu posso aprender com isso? Eu posso aprender que todo cuidado é pouco com os nossos filhos. Hoje em dia, nós temos que ter cuidado com as fotos que nós postamos dos nossos filhos. Nós temos que ter cuidado com o que os nossos filhos estão assistindo, o que é que eles estão ouvindo, com quais as amizades que eles estão se relacionando. Ter cuidado com o que eles estão aprendendo na escola. Temos que ter cuidado com esses joguinhos que eles jogam na internet, com as redes sociais. Nós temos que ter cuidado com tudo. Nós estamos vivendo dias sombrios em que querem, a todo custo, destruir as nossas crianças. Destruir a identidade, destruir fisicamente também, porque nós sabemos que existe sim o desaparecimento de crianças. E nós não vamos entrar aqui nesse assunto, mas você pode ler isso em vários lugares, você pode pesquisar aqui perfis no Instagram que falam sobre isso. Tem até um filme já que saiu sobre esse assunto. Então, a todo custo, o inimigo ele quer destruir as nossas crianças. E o Senhor te entregou uma herança para você cuidar. Um dia você vai ter que devolver para o Senhor. Essa herança é diferente. Ela não fica para você. Um dia você vai devolvê-la para o Senhor. Amém. Daí, você está cuidando bem dessa herança? Como é que você vai devolver essa herança para o Senhor? Porque o Senhor ele te entregou uma herança que já tem todos os dias dela planejados. O Senhor diz que ele viu o seu filho quando ele estava no seu ventre, quando ele ainda não estava formado, ele já viu ele. Ele diz na palavra que todos os dias do seu filho já foram escritos antes mesmo dele nascer. Mas eu te pergunto, você está indo ao Senhor que escreveu os dias do seu filho para saber qual é o propósito do teu filho nessa terra? Para saber como você pode contribuir para que o teu filho cumpra o propósito dele nessa terra? Deus. Como você vai devolver, Senhor? Eu Amém. fico triste quando eu sei de algum jovem que cresceu nos caminhos do Senhor, indo para a igreja, e agora foi para uma faculdade, se encontra longe dos caminhos do Senhor, envolvido com drogas, envolvido com prostituição, até mesmo não sabe mais distinguir o que ele realmente é, ainda está decidindo o que ele é em relação a gênero. E eu vejo os pais contando desesperados. Desesperados. E muitos dizem, onde foi que eu errei? O que foi que eu deixei de fazer? O que foi que eu fiz? Que aconteceu isso com meu filho? Nós temos que agir antes das coisas acontecerem. Nós temos que preparar hoje os nossos filhos para entrar na faculdade amanhã. Se você não plantar as sementes dos princípios da palavra de Deus hoje para o seu filho, no coração dele, se ele não estiver cheio quando ele tiver que sair para esse mundo, ele vai se encher com qualquer asneira, com qualquer mentira que colocarem na cabeça dele. Tenho aqui esse copo. Não está cheio completamente de água. Então, eu tenho um espaço vazio. Então, nesse espaço vazio, eu posso colocar o que eu quiser. Então, eu tenho que encher o quê? Com os princípios da palavra de Deus. Estou encerrando, tá? Estou encerrando. E por último, eu só quero dizer uma coisa para você. O seu filho, ele é uma flecha nas suas mãos. Ele é como uma flecha. Quando Jesus ele foi fazer o primeiro milagre, se fosse por ele mesmo, ele não teria feito, porque ele disse para Maria, mulher, que tenho eu contigo, quando aquele vinho acabou naquele casamento. Mas aí Maria simplesmente fez o quê? Olhou para o servo e disse assim, faça o que eles ordenarem, o que ele ordenar a vocês. E ali Jesus, mesmo talvez não querendo se revelar naquele momento,
ele se submete à autoridade da mãe dele, ele entende ali que chegou o momento dele se revelar ao mundo e ele faz o milagre, o primeiro milagre, que é a transformação de água em vinho naquele casamento. Então, até então, Jesus estava como uma flecha guardada na aljava, mas chegou o momento de Maria lançar ele como uma flecha para o alvo. E o alvo dos nossos filhos é Jesus. Então, nós temos que todos os dias preparar os nossos filhos para acertarem esse alvo que é Jesus. Então, eu quero que você seja despertada para isso, que você tem flechas em sua aljava. Lapide bem essas flechas, cuide dessas flechas, faça polimento nessas flechas, porque vai chegar um momento que você vai precisar lançar elas da sua aljava. E uma flecha lançada, ela não volta. Ela só segue o destino dela. Então, eu queria encerrar, né, esse momento, né, entregar a palavra para você, tá, Carla? Já agradecendo por essa oportunidade, agradecendo por cada um que está aqui, pedindo para que o Senhor abençoe cada uma de nós. Glória a Deus. Gente, eu tô assim, a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável, né? Quanto mais a gente bebe, mais a gente quer beber desses rios do Senhor, e que o Senhor continue transbordando sobre a sua vida, né? Bendita do Senhor, favorecida, agraciada, né? Não temas diante dos desafios. Eu lembro que quando eu te convidei, você estava com um grande desafio, não foi? Mas o Senhor nos preparou esse momento e eu me sinto muito ministrada, né, pelo Senhor, né? Aprendo muito, e que você, né, que está aqui nessa live, guarde isso na tábua do teu coração, né? Não seja só ouvinte, mas praticante, né? Todo dia é o momento da gente recomeçar. A maternidade é desafiadora, mas que a gente possa confiar que aquele que nos chamou, ele nos capacita para vivermos verdadeiramente, né, os planos e os propósitos do Senhor. Enquanto ela ministrava, Deus ministrava o meu coração, né? Quantas mulheres que têm desejo de abortar os seus filhos, quantas mulheres que até já fizeram isso, ou algumas que têm vontade de fazer, né? E ali quando, né, Maria chega na casa de Isabel e o bebê estremece no ventre de Isabel, porque os nossos filhos, desde o momento da fecundação, como diz ali no Salmo 139, que eles foram formados pelo Senhor, a vida. Sabe, que você lute pela vida, que você acredite que o Senhor te deu, Ele te capacita a ter, né? Em nome de Jesus, sabe, que você incentive outras mulheres, meninas tão novas, às vezes que estão grávidas, e às vezes a gente olha com o olhar julgador e aponta o dedo, mas que você possa abraçar e que você possa fazê-la entender a valorização da vida, que ela está gerando vida, e como a Bruna falou aqui, né, a valorização da vida desde o ventre, né? A maternidade começa desde a fecundação e o Senhor nos dá toda a estrutura para que possamos levar até o final. Então, o que Deus ministra sobre o teu ventre, né? Consagre desde... eu descobri que eu estou grávida. Começa a ministrar, porque dali do ventre ele já sente a presença do Senhor, sabe? Ele foi gerado pelo Senhor. Começa, sabe, a ministrar. Às vezes a gente pensa, quando que eu vou começar o devocional? Com 7, 8 anos, porque aí ele vai estar tendo entendimento. Não, desde o ventre você já vai consagrando, sabe? Vai ministrando a presença do Senhor, para que essa criança nasça cheia do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo no teu ventre, sabe? Porque ela tem essa conexão, sabe? Porque o Senhor está ali o tempo todo gerando, sabe? O Senhor está ali o tempo todo cuidando. Então, profetiza, ministra desde o ventre, sabe? E assim, a singularidade de cada ser humano, né? Que ela falou de não comparar uma criança com a outra, cada um tem seu tempo, tem seu desenvolvimento, cada um tem o seu momento, né? E que nós possamos nessa noite estar aqui levantando um clamor nessa hora, para que verdadeiramente essa palavra ela venha arder no nosso coração, né? E que a gente venha recomeçar quantas vezes forem necessárias, né? Porque nós dependemos do Senhor, é Ele que nos capacita, né? Que desça sobre ti o Espírito Santo. E se talvez você hoje está na sua casa cuidando da sua vida, da sua
família, você não está conseguindo trabalhar. Quem sabe o Senhor não te preparou, não te separou para esse momento, para você estar dando um olhar especial para os seus filhos, um olhar especial para a sua família, né? Para que o Senhor, Ele te use de maneira poderosa dentro da sua casa, porque a maior missão de educar, de discipular, não é da igreja, não é dos irmãos, não é de A ou B, mas somos nós que temos esse chamado de maneira única e singular. O Senhor te chamou, sabe? Que faça arder essa maternidade dentro do teu coração, que nós possamos, eu me incluo, cada dia me posicionar diante do Senhor, sabendo que eu sou autoridade constituída por Deus, e se há algum espírito de rebelião, algum espírito, sabe, de incredulidade, de dúvida na sua casa hoje, em nome de Jesus, seja repreendida. Sabe que a tua luta hoje não é contra o seu marido, não é contra os seus filhos, mas a tua luta é contra potestades e principados, que o Senhor te revista de autoridade nessa noite, para que você possa decretar a presença do Senhor, sabe, decretar o sangue de Jesus ungindo as portas da sua casa, sabe, visitando cada cômodo em nome de Jesus, sabe, preparando um ambiente para que Ele, o Espírito Santo, possa convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que o Espírito Santo possa envolver, sabe, a sua família com o fogo, com o seu amor, com a sua graça, para que com as suas palavras, quando sair mesmo com a simplicidade, sabe, o Senhor possa tocar, o Senhor possa transformar, possa libertar, possa chamar pelo nome, desde o ventre até o filho que já tem filho, você que já é avó, sabe, que se levante Loides e Eunice, que se levante, sabe, mulheres como Maria que diz, sim, Senhor, eis-me aqui, né? E o Senhor diz, não tema, bendita és dentre as mulheres. E o Senhor, Ele te diz, não temas, não temas, se posiciona, porque o Senhor é contigo, sabe? Que o Senhor possa continuar derramando sobre a sua vida. Em nome de Jesus, esteja aqui semana que vem, eu tenho certeza que vai ser um derramar. Essa jornada é algo do coração de Deus, era para acontecer esse ano passado, mas o Senhor nos alinhou e nos permitiu estar aqui neste tempo, então convide, curte, comente, não porque a gente não quer, não é por causa de seguidor, não é por causa de curtidas, é porque a gente precisa, com urgência, como uma palavra que ela falou, de urgência, que se manifesta os filhos de Deus. A Bíblia diz que a criação aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos, de nós como filhos e nossos filhos treinados, sabe, capacitados pelo Senhor para impactar nesse tempo. Vai começar as aulas mês que vem, vamos preparar nossas aljavas, vamos preparar nossos filhos, porque a batalha está grande dentro das escolas, é muitos desafios, sabe, e não é esperar, não, você é habilitada, você tem a capacidade do céu para treinar seus filhos, para eles chegarem lá e verdadeiramente manifestar a glória de Deus na sala de aula, os professores ficarem impactados com o que o Senhor vai fazer através dos nossos filhos. A gente precisa crer e se levantar, como a Bruna falou, quando o filho nasce e a mãe dela foi embora e ali de repente ela se viu como uma leoa. Eu falo, gente, ela era uma frouxidão em pessoa. Quando eu decidi que eu queria engravidar e comecei a clamar e correr atrás, eu falei, meu Deus, eu não acredito, eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa, né? É uma capacitação que vem do céu sobre a sua vida, amada, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Já estouramos o tempo, senão a live cai, aí não fica salva, mas que você seja grandemente impactada. Feche os seus olhos, vamos estar orando, né? E encerrando em nome de Jesus. Deus da vida, Pai da eternidade, Príncipe da paz, conselheiro maravilhoso, Deus forte. Ah, Senhor, nós te rendemos honra, glória, poder e majestade, Senhor, porque a tua presença é real neste lugar. A tua presença é real no lado dos teus filhos, Senhor. E eu creio que cada mulher que esteve aqui nessa live e as que estarão, serão incendiadas pelo teu amor, serão despertadas para o seu chamado, Senhor, irão se posicionar como nunca. E ainda, Senhor, que elas possam errar, que nós possamos errar, ou talvez fazermos alguma coisa, Pai, que não está no teu plano, nós queremos recomeçar a cada dia, queremos estar alinhadas com a tua palavra, como Maria, queremos dizer, sim, Senhor, somos tua serva. E, Senhor, que se cumpra em nós a tua palavra, o
teu querer, porque os nossos filhos são benditos, porque a tua palavra diz que bendito o fruto do teu ventre. Não importa o que eles estejam fazendo hoje, não importa as circunstâncias que estejam, talvez, Senhor, acontecendo na nossa casa, porque a tua palavra, ela vai se cumprir, porque tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas o que o Senhor tem prometido, eu e minha casa, a nossa casa serviremos ao Senhor com alegria, e nossos filhos são família bendita do Senhor. Nós te agradecemos por esse momento e cremos que, Senhor, teremos muitos encontros que o Senhor há de falar, ministrar e transformar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, transformando essa geração, impactando o Brasil e transformando nações. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos e confiamos, nós entregamos tudo ao Senhor. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Que mulheres, Senhor, que estão aqui tristes, sejam Senhor, alegres, sabe? Que mulheres que estão aqui enfermas sejam curadas, que toda impossibilidade que está sendo apresentada nessa noite se torna, Senhor, milagres, se torne testemunho para a glória e honra do Senhor. Eu te agradeço. Amém e amém. Que Deus abençoe, tá bom? Semana que vem estaremos juntos aqui, acredito, às 15 horas, com a Viviane Peçanha, vai ser impactante. Outras vezes quero estar com a Bruna, porque, meu Deus, ela, né, é uma fonte assim, que jorra dentro dela com tanta suavidade, tanta profundidade, e a gente fica impactado, né, com essa graça derramada. Muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua família. Obrigado por você que esteve aqui conosco até essa hora, né? Não esqueça de estar compartilhando para que mais e mais mulheres sejam alcançadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe também, tá? E continue te usando, levantando você para esse chamado, né, de despertar as mães, as famílias, tá bom? Que ele possa te revestir de toda a autoridade, de toda a ousadia, coragem, fé, sabedoria. Continua, persevera, tá? Porque esse mundo precisa, tá? Tá bom, meu amor. Muito obrigado. Grata ao Senhor. Tá bom? Beijo. Eu vou encerrar, porque senão cai. A gente perde, né? Tá? Um abraço em todas. Sejam muito abençoadas pelo Senhor. Tá bom? Semana que vem estaremos aqui. Em nome de Jesus. A paz.